Novaes, vamos imaginar aqui, a gente vai voltar 60 anos no tempo, você ainda é um cara com 20 anos de idade e você não tem dinheiro. O que é a primeira coisa que você faria para começar a construir patrimônio? O que eu fiz? Eu pensei assim, o que o cidadão precisa fazer para se aposentar? Ele precisa contribuir com a Previdência durante 30 anos, né? E se eu comprar 1.000 ações por mês durante 30 anos? Aquele projeto mostrou para mim uma coisa interessante, que no 8º ano eu não precisava mais pôr dinheiro no bolso. O resultado, ele mantinha o prosseguimento do processo. Será que é possível se aposentar em 8 anos investindo em ações e viver de dividendos, assim como o Barsi disse? Na verdade, o que ele quer dizer é que esse período aí de 8 anos, após esse período de 8 anos, os dividendos seriam suficientes para cobrir o valor aí do aporte. E até para você que ganha pouco, também é possível gerar esse valor aí. O nosso objetivo aqui, como eu falei no início do vídeo, é se aposentar em 8 anos e é exatamente isso que eu vou te mostrar aqui nessa aula. Eu vou trazer alguns comparativos, você vai conseguir entender melhor como você vai conseguir aí se aposentar dentro de 8 anos, ganhando até mais do que o INSS e também, obviamente, em um período muito menor. Se isso é possível, a gente vai ver agora. Então, para você conseguir se aposentar em 8 anos investindo em ações, a gente tem que levar em consideração dois principais pontos. O primeiro ponto é que rentabilidade passada não significa rentabilidade futura. Vou trazer alguns comparativos aqui utilizando a rentabilidade passada, mas não significa que isso vai ser replicado no futuro. Pode ser que a gente tenha uma rentabilidade muito maior futuramente, mas também pode ser que tenha uma rentabilidade muito menor futuramente. O segundo ponto é que você precisa ter uma carteira diversificada. Eu vou trazer aqui alguns exemplos, mas no meu entendimento, na minha compreensão e na minha metodologia que eu ensino lá para os meus alunos, o ideal é que você tenha uma carteira diversificada, obviamente com um número maior de ações do que eu vou te mostrar aqui. Por que isso? Algumas empresas vão trazer aí 900% de rentabilidade, 500%, 400%, 300% de rentabilidade. Porém, nesse prazo aí de 8 anos, ou um prazo maior, né, como a gente investe para longo prazo, num prazo maior, provavelmente algumas empresas elas podem quebrar. Isso provavelmente vai destruir o seu patrimônio se você estiver extremamente alocado em uma única ação, se você tiver ali concentrado o seu patrimônio em um único ativo, tá? Então, o ideal é que você diversifique a sua carteira, porque provavelmente você vai selecionar algumas ações ali que podem vir quebrar, algumas empresas que podem vir quebrar no caminho, porém essas empresas que vão dar 900, 600, 800% de lucro, elas vão cobrir esse prejuízo, fazendo com que a sua carteira no longo prazo seja uma carteira vencedora. E, obviamente, o nosso papel aqui como investidor de longo prazo é escolher os melhores ativos, escolher as melhores empresas, justamente para que isso aconteça com a menor quantidade de ativos, para que a gente não escolha empresas que venham quebrar no caminho. A maioria das empresas que a gente escolha sejam empresas vencedoras e que vão trazer um resultado aí pra gente. Se você quer aprender como eu analiso empresa aqui no Brasil, como eu escolho minhas empresas lá nos Estados Unidos, como escolho fundos imobiliários, REITs, que são parecidos com fundos imobiliários, porém são lá dos Estados Unidos, como eu invisto em renda fixa, como eu invisto em outros ativos, eu vou deixar o link do meu treinamento aqui na descrição desse vídeo, caso você tenha interesse em se aprofundar também. Então, pensando em diversificação, eu selecionei aqui mais ou menos umas 5 ações, as ações mais procuradas aqui no YouTube, pelo menos, a gente conseguir fazer essa projeção. E lembrando do que eu falei anteriormente, o ideal é que você tenha uma quantidade maior de ações do que eu vou te mostrar aqui na sua carteira, beleza? Até para diluir mais o seu risco. A primeira empresa que eu separei aqui para a gente fazer uma simulação, para dar uma brincada aqui, foi a Taesa. O ticker dela é TAEE11. Ela trouxe nos últimos 10 anos 413% de rentabilidade. A outra empresa que eu trouxe seria Banco do Brasil, BBAS3, que trouxe aqui para a gente nos últimos 10 anos 226% de rentabilidade. E só um ponto de atenção aqui. Essas empresas que eu estou trazendo, ela não é nenhum tipo de indicação, beleza? Não significa que eu tenho essas empresas aqui na minha carteira pessoal, tá bom? Só estou trazendo para a gente fazer uma simulação porque eu sei que são empresas que as pessoas buscam muito
no YouTube, então eu achei interessante trazer isso para a gente fazer uma simulação, até para você ter mais ou menos uma ideia. Como eu disse, rentabilidade passada não significa que seria a mesma rentabilidade aqui para o futuro, ou seja, não é porque Banco do Brasil trouxe aí 226% que nos próximos 10 anos ele vai trazer 226% também. A próxima empresa que eu trouxe seria Itaú Unibanco, que trouxe uma rentabilidade aqui de 460%. Outra empresa que a galera procura demais e gosta demais seria a Klabin, que trouxe aqui 110% de rentabilidade, que não é uma rentabilidade assim muito interessante comparado com as outras. Eu trouxe também VEG3, que trouxe uma rentabilidade absurda aí de 957% nos últimos 10 anos. Então, fazendo uma média aqui desses 5 ativos, dessas 5 ações, a gente consegue ter aí mais ou menos os 430% de rentabilidade. Então, se a gente for fazer uma conta aí bem de padeiro mesmo, dividir essa rentabilidade aí pelos últimos 10 anos, eu sei que eu falei 8 anos, tá? Arredondando aqui para 10 anos, trazendo uma rentabilidade aí de 43%. É óbvio que teve ano que foi muito abaixo disso e teve outros anos que foi uma média aí muito maior de 43% de rentabilidade que essas empresas trouxeram. Mas sendo bem conservador, eu vou dividir esse valor pela metade, então vou colocar aqui uns 20%. Vindo aqui na calculadora aqui do próprio Investidor 10, eu já coloquei aqui uma taxa de juros de 20%, valor inicial a gente começaria com 0, e investindo R$200 para a gente ter um salário aproximado aí de R$2.800. Será que a gente conseguiria aí R$2.800 investindo R$200 por mês em 8 anos, que é o título da capa, como você vai conseguir se aposentar investindo em ações em 8 anos? Eu coloquei aqui, é só clicar em calcular e ele já me traz isso daqui, ó. O total de juros seria esse valor, o valor investido seria de 19 mil nesse período de 8 anos, porém eu teria um total final de R$43 mil. Obviamente isso não é suficiente para aposentar ninguém. Se a gente descer um pouco mais aqui na tabela, vindo aqui para o final da tabela, a gente vê que a gente teria aqui por um valor mensal, né? Provavelmente a gente, como ações não pagam dividendos mensalmente, não são todas que pagam, então a gente teria que fazer a divisão, mas daria mais ou menos 647. Bom, então aqui a gente já chega à conclusão de que investindo só R$200 por mês, a gente não conseguiria nem aposentar com um salário de R$2.800. Se a gente pensa em construir a nossa liberdade financeira através de investimentos como ações, por exemplo, você tem que levar em consideração sempre 2 fatores, ou o valor do aporte mensal ou o valor de tempo. Por exemplo, se eu quero aposentar, aqui construir um patrimônio que me dê um dividendo aí de forma sustentável, porém rápido, eu vou ter que aumentar aqui o meu aporte. Então a gente pensa em longo prazo. Então você sempre tem que pensar nesses 2 fatores, ou aumentar o seu aporte ou aumentar o tempo. Então aqui nesse caso, eu vou começar aumentando o aporte. Eu já deixei separado aqui na outra página uma simulação que eu fiz. Se eu aumentasse para R$900 por mês, o que é um valor bem alto aí para a grande maioria das pessoas investir esse valor, porém no período de 8 anos, como eu disse anteriormente. Então se a gente desse aqui, a gente teria um total acumulado de R$193 mil. E descendo, vindo aqui lá para baixo, a gente percebe que daria para a gente ter uma rentabilidade aí mensal aproximada de R$2.800 a R$2.900. Porém, isso é aumentando aqui o seu aporte mensal. Então você teria que focar em aumentar a sua renda, você teria que investir em você para você começar a ganhar mais e conseguir fazer um aporte mensal de R$900. Mas também tem a outra ponta que eu falei anteriormente. Se eu quiser manter esse aporte de R$200 por mês, que seria outra variável que eu disse, a gente teria que aumentar aí o nosso tempo de investimento. Não daria mais para se aposentar no período de 8 anos, teria que se aposentar aí no período de 20 anos. Porém, olha isso, aqui em 20 anos, investindo R$200 por mês, a gente teria um total acumulado de R$487 mil, o que já é bem interessante. E se a gente olha aqui, a curva de juros ela é exponencial, isso aqui vai ficando cada vez maior. Então o valor total investido seria só de R$48 mil, e o restante seria de juros. Então se a gente desce aqui, até para ver quanto a gente receberia por mês, você percebe que já passaria muito de R$2.800. A gente conseguiria estar recebendo aí um valor de mais ou menos R$7.000, R$7.300 em dividendos,
o que ajudaria muito. Por quê? É o que eu falo. Quanto maior o tempo, mais os juros compostos vão trabalhando ao seu favor e não contra você. Outro ponto que a gente tem que considerar: se a gente aumenta agora as duas variáveis, que seria de tempo, não se aposentando mais em 8 anos, mas em 20 anos, e não investindo mais só R$200 por mês, mas R$900 por mês, a gente tem um patrimônio aqui acumulado de R$2 milhões e uma rentabilidade aí mensal aproximada, tá bom? Como eu disse, isso aqui é só uma projeção. A gente teria aí um valor aproximado de R$33 mil. Então, quando a gente fala aqui de investimento a longo prazo, você sempre tem que considerar esses 3 pontos. Você tem que considerar o tempo, você tem que considerar o fator de aporte mensal, o quanto você investiria ali todos os meses, e o terceiro ponto, que seria: você tem que escolher bons ativos, porque querendo ou não, estou levando em consideração aqui uma taxa de juros de 20% ao ano. É possível? Sim, eu acabei de te mostrar aqui que tiveram ações que tiveram uma rentabilidade aí absurda. Porém, você tem que escolher bons ativos. Eu vou deixar esse vídeo aqui onde eu explico como eu analiso ações de boas empresas, como eu faço para selecionar as melhores empresas para colocar na minha carteira. Eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar demais.